Muito bem, a paz do Senhor a todos, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo da série O Natal e o Nome do Menino. Como já vimos em ocasiões, em episódios anteriores, o nome do menino é Jesus, que quer dizer Salvador. O Salvador que Deus enviou para salvar homens pecadores e perdidos. Graças a Deus por isso. Então, nesta ocasião hoje, já caminhando aqui ao final desta série, nós queremos então tratar sobre celebrar o Natal para a glória de Deus. Celebrando o Natal para a glória de Deus. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, 12 e 13, uma base bíblica aí para todos nós. Já vimos esta passagem em outro episódio. Diz assim: e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. A base bíblica aqui é no sentido de, vimos já sobre símbolos natalinos, alguns elementos que compõem o Natal em si, que é o nascimento de Cristo. Símbolos como o pinheiro, como guirlandas, como o presépio, como a figura dos sábios, né, entre aspas, os três reis magos, né? Já vimos todas essas situações que envolvem a celebração do Natal. O celebrar o Natal, entendemos que ele é necessário, ele deve ser celebrado e comemorado. Agora, alguns elementos, talvez, eles não são necessários e não são essenciais ao Natal, à celebração cristã. E, diante desse texto, é importante estarmos atentos que, talvez, acrescentando alguns elementos à minha celebração do Natal, eu posso, às vezes, ferir a consciência de um irmão fraco, de um irmão que, para ele, aqueles elementos vão feri-lo, vão machucar a sua consciência, a sua liberdade. E então, este é o recado que nós trazemos neste momento sobre a questão de uma base bíblica, cuidar para não escandalizar o meu irmão, a minha irmã. Observe aí como nós podemos aplicar alguns princípios cristãos. Primeira coisa, se alguns elementos que eu trago à celebração do Natal, eu devo me perguntar se ele fere algum princípio bíblico. Isso é muito importante, se fere alguma ordenança da palavra de Deus. Apenas como exemplo, nós podemos, de repente, há pessoas que se agradam de, na sua celebração do Natal, então, de repente, a pessoa vai enfeitar um pinheiro. Lembrando, já vimos em vídeos anteriores, não estamos demonizando nada disso. Estamos apenas levando a reflexão se é necessário, ok? Então, a pessoa que, de repente, ela vai se agradar, ela gosta de colocar ali um pinheiro. E, de repente, ela gosta também do presépio, ela coloca todos esses elementos na sua casa. E esta pessoa, de repente, ela vai ter que lidar com uma questão que envolve princípio bíblico. Por exemplo, quando chegar as festas juninas, quando chegar, de repente, outras celebrações, como a Páscoa, que também deve ser comemorada pelo cristão, e lá na Páscoa, por exemplo, você vai ter figuras como o coelho, como os ovinhos, e normalmente é muito comum no meio cristão a gente não fazer uso daqueles elementos para celebrar a Páscoa. É difícil você ver um pastor, um irmão da igreja, com as orelhinhas do coelho para celebrar a Páscoa. Logo, se entende que não é necessário aquela figura do coelho, não é necessário os ovinhos para celebrar a Páscoa. Quando chegam as festas juninas, é muito comum o cristão também se perguntar, será que convém? Por quê? Porque o contexto de festa junina, ele envolve idolatria. Mas, quando chega o Natal, normalmente, então, se tem então a sensação de que não há daí problema em acrescentar esses elementos. O padrão e o princípio bíblico, ele deve servir então para nortear todo o ano. Se quando chegar a Páscoa, quando chega a Páscoa, eu não me agrado, acho desnecessário o coelho e ovinhos e tudo isso, o que concordamos que realmente é desnecessário, não precisamos de coelho e ovos e ovinhos para celebrar a Páscoa, devemos celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Também na festa juninas entendemos que o contexto envolve idolatria, você tem um vídeo aqui no canal sobre festas juninas, assim também eu posso levar a reflexão, será que é necessário, será que eu estou ferindo algum princípio bíblico no Natal, quando eu agrego elementos culturais demais, que talvez acabam até sufocando um pouco aquele que deve ser o centro da celebração do Natal, que é o Senhor Jesus Cristo?
aquela expressão que usamos anteriormente sobre muita palha na manjedoura, isso é importante refletirmos. Então, a pergunta é se fere algum princípio bíblico. Normalmente se atribui que na festa junina, ali você fere princípios bíblicos de idolatria. Na Páscoa, quando se agrega elementos como coelho, ovos de Páscoa e tantas outras coisas, se atribui que está se ferindo princípios bíblicos. Então, aqui no Natal, será que não é interessante eu pensar e refletir um pouco também sobre isso? Será que não estou agregando elementos culturais demais? Então, essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Lembrando, não estamos aqui dizendo se o que você deve e não deve fazer, no sentido o que é certo, o que é errado. Estamos propondo aqui uma reflexão. Se os elementos que eu acrescento ao Natal, se eles ferem algum princípio bíblico. Eu devo, então, ter a consciência sobre isso. Em segundo lugar, será que ofende a consciência do meu irmão ou pode impedir que um não cristão venha a Cristo? Será que os elementos que eu estou usando aí na celebração natalina estão ofendendo a consciência do meu irmão mais simples? Ou, de repente, com tanta coisa que eu estou agregando, será que eu estou impedindo alguém de vir a Cristo? É um outro fator que eu devo observar. E também, por último, em terceiro lugar, se glorifica a Deus aquilo que eu estou fazendo. Se realmente está sendo feito para a glória de Deus. Está sendo feito para enaltecer o nome do Senhor. Algo que nunca vamos errar. Nunca vamos errar se sempre fizermos Natal após Natal, é celebrar o Senhor Jesus Cristo. Celebrar a providência divina na pessoa do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, pela salvação que nos chegou, pelo nascimento do Salvador ao mundo. Certamente nunca vamos errar e nunca vamos ter nenhum tipo de problema, se for este o centro da celebração do Natal. Os outros detalhes sempre vão haver ali, então, as discussões, sempre vão haver ali os debates sobre se convém ou não convém. Então fica aqui para nós essa reflexão, que Deus nos ajude a celebrarmos sempre o Natal para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe aí a sua família a cada dia. Um grande abraço a todos.